Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Nosso Salvador é vivo, não é? Ele que fundou a sua igreja, Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguém pergunta: mas como tem tantas igrejas, qual é a certa? Só existe uma certa. Só há uma igreja certa. É a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E onde está essa igreja, pastor? Eu quero ir para lá. Em que bairro? Em que cidade? Que lugar, não é? Olhe, Ele disse: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, as denominações evangélicas históricas foram resultado do movimento da Reforma Protestante, não é? Do século XVI. Porém, a Igreja de Cristo não é fruto da Reforma, não. A Igreja de Jesus nunca foi reformada, irmãos. Não. Eu disse isso lá na terra da Reforma, lá na Europa. Dei estudo lá ano passado, umas 3 igrejas. Eu disse: irmãos, a igreja que foi reformada foi uma igreja que ficou deformada, precisou passar por uma reforma. Mas a igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro, nunca precisou de reforma. Não, senhor. Não é? Ela foi fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso tenha cuidado quando alguém diz assim: a igreja está acontecendo isso. Que igreja? Que igreja? A igreja brasileira precisa não sei de quê. Qual igreja? O que acontece é que há 2 sentidos de igreja, viu, irmão? 2 aspectos. O aspecto espiritual, a igreja de Jesus é única, indivisível e perfeita. Tem mais essa. E nessa igreja só faz parte dela, se quer ver as características das pessoas, que fazem parte da igreja de Cristo, a igreja de Jesus, a igreja que vai subir, ela é formada pelos salvos, lavados no sangue de Jesus, que tem o seu nome escrito no livro da vida, que vivem em santidade neste mundo de pecado. Pastor, então, onde está essa igreja? Ela está no meio dos crentes, de todas as igrejas sérias, das igrejas que pregam o evangelho verdadeiro, sem invencionice, sem mistificação, sem charlatanismo. Meu irmão, eu vi no Facebook essa semana, também postei uma crítica, não é? Parece que eram 5 pastores dentro de um mangue. Sei que alguém viu, né? Um mangue, uma lama. Aqueles pastores tudo dentro da lama, de mão dada, não é? Aí dizendo assim: olhe, nessa terça-feira vai ter o culto da lavagem da lama. Entendeu? A lavagem da lama. Então você está na lama de dívida, na lama de problemas, lama de problema familiar, não sei o quê. Você vá lá, você vai se lavar. Mas ele não disse: você vai ser lavado no sangue de Jesus, não. Pegaram uma bacia cheia de sabonete, sabonete ungido. Pronto, você lavar com esse, você compra esse sabonete, se lava, pronto, vai tirar tudo da sua vida, os demônios, todo mundo. Que conversa fiada, irmão. E o pior é que tem gente que acredita nisso, coitado. Eu tenho uma pena. Eu vi um bocado de crente, meu Deus, meu Jesus, fiquei com pena dele. Cada um com uma vassoura assim dentro da igreja. Compraram a vassoura por R$1.000, dizendo que era vassoura ungida para varrer o mal de dentro de casa, os pecados, não sei o quê. Quanta gente enganada, irmão. Isso não é igreja cristã, não, irmão. Igreja cristã não precisa fazer nada disso.
essas arrumações, entendeu? Esses negócios, nem reteté, sair correndo para lá para cá feito um doido, uma doida. Não, senhor, não precisa disso não. Isso é nervosismo, é emocionalismo, e mais que isso, exibição para se mostrar. Não, senhor. Nem precisa de sabão ungido, nem de vassoura ungida, nem de água benta do Rio Jordão, que é da Caerne, nada disso. Nós precisamos estar em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Não é? São João diz, se andarmos na luz como Ele na luz está. Olha, tem que andar na luz. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. É importante, não é? Ter comunhão uns com os outros. Se você não gosta da cara do irmão fulano, você precisa se converter. Precisa se converter. Porque ele é irmão de Jesus. Aí você não vai com a cara do irmão de Jesus, Jesus vai ficar chateado com você. Temos comunhão uns com os outros. Aí para completar o versículo diz: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é? Pode ser pecado grande, pecado pequeno, pecado maneiro, pecado de todo tipo. Agora, para o pecado ser purificado por Jesus, não pode estar debaixo do tapete, não. Não pode guardar o pecado debaixo do tapete, não. Você tem que confessar o pecado. Ah, pastor, mas tem mais, além de confessar, tem que deixar. Provérbios 28:13. Aquele que confessa as suas transgressões e as deixa, alcança misericórdia. Dê glória a Deus por isso, irmão. Mas o que as encobre nunca prosperará. Nunca prosperará. Mas o camarada às vezes peca e vai bem, e vai levando vantagem, e tal, vai levando vantagem. Deus está dizendo, eu estou só dando a corda no anzol para ele. Deixa ele ir. Porque, irmão, quanto mais longe o pecador for, mais terrível vai ser a dor do anzol na vida dele. Mais terrível vai ser a dor para retornar. Não é verdade? Então tenhamos cuidado, irmão, devemos fazer parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? A Assembleia de Deus é uma igreja cristã, mas ela não salva ninguém, como nenhuma outra igreja. Não, é uma igreja que Deus, não é, fez nascer através do movimento do Espírito Santo, chamado movimento pentecostal, não é? Nos tempos modernos, no 1900 no início do século 1909, Estados Unidos, 1910, o fogo pegou lá nos Estados Unidos, né? As igrejas estavam tudo assim, sabe, irmão? As igrejas americanas e na Europa, sabe como é que estavam? Igreja brasileira também. Estava tudo feito uma geleira espiritual, muito organizadas, os crentes muito educados, mas era tudo um formalismo tremendo. Era um formalismo. As orações eram só de um jeito. Está entendendo? Aí aquela frieza espiritual. Era uma frieza tremenda. Aí Deus não achou bom não. Disse, não. Eu vou cumprir o que eu disse lá em Joel 2,18. E há de ser que nos últimos dias eu enviarei o meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos velhos, vossos jovens terão sonhos. Os vossos velhos terão visões. Aí começou lá na rua, na verdade foi na rua Bonnie Brae. Eu estive lá na Califórnia, onde começou esse movimento, não é? Uma casa lá, os irmãos se reuniram. Aí foram batizados com o Espírito Santo. Começaram a falar línguas estranhas. E foi um poder tão grande, não é? A casa encheu. Aí saíram dali e foram para a rua Azusa Street. Estive lá também. Não na casa original. Agora lá é uma empresa. E aí o poder de Deus caiu mesmo, né? E Deus é tão interessante que lá nos Estados Unidos havia o racismo, né? Racismo.
Pessoa de cor negro lá não era gente não, não era não. Tinha um ônibus para branco, um ônibus para negro, banheiro para branco, banheiro para negro. E esse povo todo se dizia cristão. Que qualidade de cristão é esse, meu irmão? Que o negro não pode sentar junto do branco? Que história é essa? Até nas igrejas tinha o banco para os negros e banco para os brancos. Que coisa mais vergonhosa, que pecado gravíssimo. Como se a alma do negro não fosse igual à alma do branco. Que história é essa? Aí Deus sabe que eu vou pegar uma ironia neles. Vou fazer o maior movimento evangelístico do mundo. E começou, sabe com quem? Com o negro caolho. Um negro do olho assim trocado. Na Rua Azusa. Leia o livro da história do movimento pentecostal, né? Eu comprei um livro original em inglês lá na Califórnia. Azusa Street, quer dizer, Rua Azusa. Ali conta toda a história original do movimento. E aquele homem de cor ali, para espanto dos brancos, começou a ser usado por Deus de uma maneira tremenda. Começou a ser usado por Deus, e aquele mover do Espírito foi atraindo as pessoas chegavam lá, eram curadas, pessoas caíam no chão, mas não era com retetel não, caía porque não suportava o poder de Deus, viu? Ninguém tocava na cabeça, eles caíam, e o pessoal começou a perguntar, que negócio é esse? E tal, que confusão é essa? O jornal americano botou na última página, na primeira página, em manchete assim, um bando de fanáticos, não sei o que e tal. Aí foi bom, porque aí o povo foi para lá para ver os fanáticos. E as pessoas foram aceitando a Jesus como Salvador. E a igreja aumentando. E foram para outro prédio, lá vai, né? E nessa história passou Daniel Berg por lá. E foi pego também, não na Rua Azusa, mas lá em Chicago, não é? E tal, e foram queimados pelo Espírito Santo. E Deus falou com eles através de um irmão, disse, eu tenho chamado vocês para um lugar chamado Pará. Eles nunca tinham ouvido falar em Pará. Era lá da Suécia. Foram procurar no mapa, olha rapaz, onde é? No Brasil, misericórdia, lá só tem índio, não sei o quê. Vamos para lá, é o jeito. Vieram para cá para o Pará, Deus mandou. E aqueles 2 homens chegaram aqui no Brasil sem saber falar uma palavra em português. Que coisa, não é, irmão? Sem saber falar uma palavra em português. Sentaram na praça lá em Belém do Pará, Praça da República. Quem é do Pará sabe qual é a praça. Tem lá uns bancos, inclusive uns bancos daquela época. Num daqueles bancos, nossos irmãos pioneiros, não é? Se sentaram ali, cada um com uma mala de lado. Uma mala do lado. Para onde ir? A orar a Deus, Senhor, aqui estamos no Pará. Agora não sabemos para onde ir agora, nos mostra. Para onde é que a gente vai? Se hospedar onde? Aí vai passando um pastor da igreja batista. Viu aqueles camaradas altos assim, né? Aí em inglês perguntou quem eram eles. Eles disseram, vocês vieram para cá, não foi os Estados Unidos e tal. Vamos ali, você quer se hospedar onde? A gente vai procurando um lugar, né? Aí foi se hospedou lá no hotel, né? Depois foram para a igreja batista, se hospedaram no porão da igreja batista, não é verdade? Mas aí começaram a falar da língua estranha, essa coisa, e os irmãos batistas não gostaram e disseram que eles tinham que sair dali. E saíram daquela igreja, não é? E foram para a casa da primeira crente batizada com o Espírito Santo, irmã Celina de Albuquerque. Aí começou aquela reunião na casa dela. Eu acho bom que a nossa igreja sempre começa na casa de alguém, na área de alguém, né, entendeu? Na sala de alguém. Ninguém chama a gente de outras igrejas, não. Eu não vejo vantagem de umas igrejas que tem por aí, irmão, cheia de crente da Assembleia de Deus. Para que isso? Sai de uma sala para outra? Não faz o reino crescer. Não.
Começa num ponto de pregação, depois subcongregação, depois congregação alugada, e vai até que Deus dá condição e constrói um tempo bonito como este aqui, não é? Glória a Deus por isso. E assim, para resumir, o Evangelho Pentecostal se espalhou pelo norte do país, depois pelo nordeste, depois para o Brasil todo, e é o maior movimento evangelístico do mundo. Dê glória a Deus por isto, viu? Senti de dar esse resumo histórico de como Deus tem feito através do movimento pentecostal. Mas abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, 12, que nós lemos esta noite. E vamos transmitir aquilo que o Senhor vai colocando em nosso coração. Pastor, o senhor então chega assim na hora e fala? Não. Antes de vir para cá, eu abri a minha Bíblia, vi o texto que ia falar hoje, orei a Deus para que Ele me desse o entendimento sobre o que passar para a sua igreja, para edificar, não é? Para fortalecer espiritualmente. Então o Senhor foi colocando no meu coração alguma coisa já na leitura e na meditação, mas aqui eu tenho um verdadeiro esboço na própria Bíblia. Nem todo mundo tem condição de fazer isso, não é, irmão? Às vezes, mas como é que o senhor pega assim e fala? Meu irmão, primeiro é Deus que dá, não é? Se Ele não der, não adianta. Mas são 45 leituras da Bíblia toda. Você dá glória a Deus por isso? Eu dou. Agora, mais da metade dos pastores do Brasil nunca leram a Bíblia toda, nenhuma vez. É misericórdia mesmo. Como é que a pessoa é pastor e nunca leu a Bíblia toda, meu irmão? É evangelista? Que história é essa? Pois tem. Tem pastor que o negócio dele é o seguinte: ele não lê a Bíblia toda não, agora faz um sermão bonito e prega na homilética, na exegese e tal, e o povo gosta e está bom. Só que não se aprofunda na leitura da Bíblia, viu? Então você vai me acompanhando aqui conforme Deus me tem concedido. Filipenses 2,12, vamos lá. Diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Veja aqui alguns advérbios de moda, não é? Assim como, está vendo? Desta forma, de sorte que, de modo que, assim como sempre obedeceste. A igreja de Filipenses é uma igreja como de Filipos, como já dissemos, uma igreja especial, uma igreja modelo, uma igreja de um povo, meus irmãos, de uma maturidade tremenda. E a Bíblia aqui em Filipenses não diz que no meio da igreja de Filipos todo mundo tinha os 9 dons, não diz isso. Aqui os irmãos eram batizados com o Espírito Santo, tinha dom de profecia, tinha dom de curar, mas era diferente da igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha todos os dons, mas Paulo chegou para ele e disse: eu não posso falar com vocês como espirituais, porque vocês são carnais. Eram tão espirituais, meus irmãos, que acabaram descambando para a carnalidade. E houve muita divisão em Corinto. Já em Filipos não. Aqui ele está dizendo assim, como sempre obedecestes. Ou seja, não era um crente que obedecia hoje, aí daqui a alguns meses não obedecia não. Era o crente que obedecia 2 anos, aí no outro havia divisão, confusão, não. Assim como sempre obedeceste, na minha presença, né? Na minha presença, viu? E agora também muito mais na minha ausência. Está vendo? Isso significa o quê? Crentes maduros, crentes com maturidades, crentes com consciência. Imagine uma pessoa que é da Assembleia de Deus ou de outra igreja cristã, aí aqui na igreja, irmãos, é uma santidade.
é uma obediência, é um comportamento ético cristão, uma bênção. Mas lá na escola, quando não tem o pastor presente, quando não tem os irmãos presentes, é outra coisa. É uma santidade aqui, mas no namoro é outra história. É esse tipo de crente que Paulo está falando aqui? Não. Esse crente que na igreja é uma coisa, na escola é outra, no namoro é outra. Esse crente não é um crente sério, não é um crente honesto. E posso dizer, não é um crente salvo, irmãos. É um crente hipócrita, fingido, um crente de duas caras. Ele tem uma cara na igreja e uma cara na escola. Não, senhor, Deus não se agrada disso não. Deus não se agrada disso não, não é? Agora cuidado, viu? Ao você chamar uma pessoa de duas caras, você tem que ter consciência disso. A história de duas caras, me lembrei agora de um pastor de uma igreja, não é? Esse testemunho faz tempo. E um certo irmão lá, um certo irmão ficou aborrecido com o pastor. Porque tem gente que pensa que o pastor é perfeito, não é, irmão? É perfeito, ele é mais santo do que todo mundo. Não, meu irmão, pastor é da mesma matéria de vocês. Mesma coisa, viu? O que a gente tem de mais é peso de responsabilidade diante de Deus. Mas somos sujeitos a falhas também. E o pastor falhou alguma coisa, aquele crente ficou chateado. Ficou chateado e tal, e ficava murmurando na igreja, e falando do pastor, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, não sei o quê. Cuidado, né? E um dia ele disse à mulher dele, esse pastor, eu não gosto mais desse pastor, ele tem duas caras. Tem duas caras. Por quê? Ele tem duas caras. Olha, tenha cuidado. Aí passou o tempo, aí as coisas melhoraram, o pastor caiu na graça do homem de novo, né? E ele passou a ter amizade com o pastor de novo, entendeu? Voltou a amizade e tal, essa coisa toda, perdoar a outra. Aí um dia ele disse, mulher, vamos convidar o pastor para almoçar aqui em casa domingo, depois da escola dominical. A gente teve aquele aborrecimento com ele, mas agora está tudo bem, vamos. Aí convidou o pastor para casa. Pronto, foi o pastor, a esposa do pastor, aquele irmão, sua esposa, não é? Ele tinha um menino pequeno e outro tal. Aí, tudo bem, tudo em paz, comeram, deram graça. Aí o menino pequeno, irmão, começou a rodar a mesa, olhando para o pastor, sabe? Aí o pastor disse, meu filho, você está olhando tanto para mim assim, hein? É porque papai disse que o senhor tinha duas caras. E eu estou procurando a outra. Cuidado, irmão, com o que você disser, sobretudo diante de criança, viu? Criança está brincando ali com o brinquedo dele, está antenado. Pega e guarda. E na hora H ele, pá, dispara, viu? Menina, acaba com isso, pelo amor de Deus. Foi, o senhor disse. Não, pastor, perdoe. Houve um tempo que eu estava chateado com o senhor, etc, não é? E teve até a humildade de dizer, o senhor perdoe, pastor. O menino veio dizer isso agora, não é verdade? Porque criança não é negócio não, criança é sincera, viu, irmão? Por isso Jesus disse, aquele que não se fizer como menino, não entrará no reino do céu. Menino fala a verdade, geralmente, menino não tem malícia, etc, viu? Pois bem, então aqueles crentes de Filipos, irmão, não tinham duas caras não. Eles eram obedientes na presença do pastor ou na ausência também. Quando eu fui militar, o regulamento militar falava da disciplina, não é? A vida militar tem dois pilares tremendos, hierarquia e disciplina. Se não tiver hierarquia, acabou a vida militar, não é verdade? Acabou o quartel.
Disciplina, tem que ter disciplina. Mas lá no regulamento dizia que a disciplina do militar tem que ser disciplina consciente. Disciplina consciente, com consciência, não é verdade? Também a disciplina do cristão não pode ser aqui de um jeito, acolá de outro, não. Tem que ser disciplina consciente. Por que é que você não faz isso? Porque o pastor pode me disciplinar. Porque você usa isso, porque não usa lá na igreja, porque lá o pastor pode disciplinar. Cadê a disciplina consciente, irmão? Não. Em Tiago 2:12 diz: assim falai e assim procedei. Então você fala e age da maneira que você fala. Isso é disciplina consciente. Então, ele elogia, não é? Ele elogia, obedeceste. Versículos atrás nós já vimos, na verdade, que o Senhor Jesus Cristo, no versículo 7, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então nosso modelo é Jesus, modelo de obediência. Ele, sendo Deus, se fez semelhante aos homens, tomou a forma de servo. Eu já repeti aqui mais de uma vez: ninguém vai chegar lá no céu, não é, com o título de diácono, presbítero, evangelista ou pastor, nem tampouco pastor presidente. Não. Para Deus isso aqui tem valor para o aspecto organizacional do ministério da igreja, não é? É bíblico, porém só vai entrar no céu aqueles que forem servos fiéis. Pode dar glória a Deus. Se você é servo, dê glória a Deus. Servos fiéis. Que Deus quer ver é servo fiel, serva fiel. Não quer saber se você prega muito, canta muito, constrói muito, não. Ele quer saber se você é servo fiel, serva fiel. É que obedece tanto na presença como na ausência. Mas o que adianta, por exemplo, uma pessoa não obedece na minha presença, mas lá em outro lugar faz diferente? Para mim não muda nada, porque eu não estou sabendo, não é verdade? Mas eu pergunto: e Deus? Quem pode se esconder da presença de Deus? Ninguém. Ninguém pode se esconder da presença de Deus. No Salmo 39, né, o salmista diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, sem que haja uma palavra na minha boca. Tu conheces o meu pensamento. Até agora não inventaram nada que possa saber o pensamento da pessoa, meu irmão. Nem Satanás sabe o que você está pensando, porque ele não é onisciente. Entende, irmão? Mas Deus vê todas as coisas, sabe todas as coisas, até aquilo está oculto no coração do homem. Para onde mirei a tua face? Ele disse: se eu for para a alva, tu estás. Se eu for para um lugar escuro, tu estás lá também. Pois a luz e as trevas para ti são a mesma coisa. Deus sabe tudo, viu, irmãos? Portanto, não adianta ser de um jeito aqui e do outro jeito acolá. Não, tem que ter consciência da sua condição de cristão. Tem que ter consciência, viu? Glória a Deus. Aí prossegue o apóstolo na sua palavra, na sua carta, dizendo: assim também, quer dizer, assim como, de maneira consciente, operai a vossa salvação com temor e tremor. Operar a salvação quer dizer, viva, pratique a sua salvação, com temor e tremor. O que é temor? Para a linguagem
corriqueira, a linguagem comum, temor é sinônimo de medo, pavor, terror, depende da intensidade do medo, não é verdade? Mas para Deus, numa visão de consciência cristã, temor não quer dizer medo de Deus, não. Pois São João diz na sua primeira epístola que Deus é amor. E ele diz, e o amor lança fora o medo. Se você ama a Deus, você não serve com medo, não. Se você ama a Deus, você serve com reverência, você serve com respeito, você cumpre aquilo que Jesus disse em Mateus 22, 40 a 42, quando ele diz assim: o maior mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quem ama a Deus assim, não faz nada que desagrade a Ele. Quem ama a Deus acima de tudo, não é? Tem o temor pelo amor. Tem o temor pelo amor. Temor aqui quer dizer reverência profunda, respeito integral a Deus. Às vezes você quer fazer uma coisa que você pode fazer, mas quando você analisa à luz da palavra de Deus, você descobre que é errado. Aí você pensa, eu posso fazer, mas não vou fazer. Por quê? Porque eu amo a Deus. E como eu amo a Deus, eu temo a Deus. Opere a vossa salvação, pratique a vida de salvo com temor e tremor. Aqui é um reforço do apóstolo, não é? Dizendo que é como se você tremesse diante dele. Mas não precisa tremer diante de Deus, não, porque Deus é amor. Agora, os demônios creem, mas estremecem. Realmente, se a pessoa não está bem diante de Deus, anda fazendo coisa que desagrada a Ele, dá para tremer mesmo, diante da mão de Deus, do juízo de Deus, que pode vir sobre ele. Vamos ler Atos 2:43, o que é importante ter o temor de Deus. Atos 2, livro de Atos, capítulo 2, versículo 43, que fala da igreja nos seus primórdios, não é? Como era a igreja naquele tempo, como foi a igreja que Jesus deixou, não é verdade? Como foi a igreja que o Senhor deixou? Atos 2, versículo 42 e 43. Leia comigo 42 e 43, quando eu disser 2, tá bom? 1, 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém? Sabe por que não está havendo tanto milagre, tantos sinais? Porque está faltando temor. Que se houver temor de Deus, no sentido de reverência, de respeito profundo, Deus se agrada e opera maravilha na sua vida, na vida da sua família, não é? Na nossa família. Agora o que acontece? A proporção que a igreja o povo vai ficando mais rico, mais culto, há uma tendência, meus irmãos, a relaxar no relacionamento com Deus. Isso é fato observável, não é? Às vezes você começa uma igreja pequena, os crentes tudo pobre, mas irmãos, eles dependem tanto de Deus, que oram, que jejuam, que se santificam, não é? Que procuram obedecer a Deus, mas aí quando sai de um certo nível, passa para outro, já muda a história. Aí quando fica mais rico, aí pronto, aí pronto, começa a questionar, começa, um irmão me disse agora, ele é mais crítico. Eu tenho muito receio dessa pessoa que diz que é crítica. Uma crítica construtiva é boa. Você pode ser uma pessoa de senso crítico
Pode. Agora você tem que ter um senso crítico debaixo da palavra de Deus, subordinado à palavra de Deus. Se seu senso crítico seguir pelo relativismo do mundo, seguir por alguma filosofia do mundo aí, está ruim, não é? Está ruim. Então procure ser crítico, mas crítico no bom sentido, não é verdade? Então, você viu aqui que em toda a alma havia temor. Eles perseveravam na doutrina, irmãos. Sabe? Eles perseveravam na doutrina. Aí a Bíblia diz, doutrina dos apóstolos. Que doutrina dos apóstolos é essa? É a doutrina que os apóstolos receberam de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles perseveravam nos ensinos de Jesus, na doutrina de Jesus. A igreja de Jesus não precisa de inovações. Não. O que nós precisamos é de renovação. Concorda comigo, irmãos? Nós precisamos de renovação na presença de Deus. E não de inovação. O pastor de uma igreja bem ali na beira da pista inventou uma inovação. Sabe aquele touro mecânico, um bicho, um troço mecânico, que é um touro com chifre, não é? Mas é mecânico, o camarada vai para cima dele e o bicho mexe para lá até cair, não é verdade? Aí o pastor achou de botar uma inovação dessa na igreja, no pátio. E ele próprio foi para cima do bicho lá, caiu, pá. Aí outro crente ia cair também. Para quê? Para dizer que a igreja não é quadrada, a igreja é moderna, a igreja admite as inovações. Cuidado, irmão, também temos que ter cuidado para tudo que é inovação, a gente vê o demônio na inovação. Não. Se a inovação contribui para melhorar o trabalho do Senhor, né? Contribui para a glória de Deus, é uma inovação bendita. Por exemplo, estão vendo essa câmera aqui no meio da igreja? Está vendo essa câmera aí? Está gravando o culto. Anos atrás, não tinha isso não. Não tinha isso não. Agora isso é uma inovação. Isso é uma inovação tremenda, não é? Vai para a televisão, vai para o Facebook, vai para o YouTube, o programa, o que eu estou dizendo aqui. Isso é inovação, mas não é uma inovação ruim não. É uma inovação boa, porque o que eu estou dizendo aqui está gravado, não é? E os irmãos que não puderam vir ao culto, podem ver depois no Facebook. Não é inovação boa, irmão? É, inovação. Olha, esses bancos aí com esses assentos acolchoadozinhos, é uma inovação, não é, irmão? É. Quando não tinha esse assento assim, era duro, meu irmão. Tinha umas pobres irmãs que reclamavam, que os ossos doíam, uns irmãos também, não é? Aí pronto, veio essa inovação aí, foi uma bênção. É, dá glória a Deus mesmo. Alguém queria que eu botasse também nas costas. Rapaz, nas costas não precisa não, porque vai ficar mais caro, sabe? Basta embaixo mesmo, a senhora fica mais confortável, né? Alguém está pedindo que eu bote ar-condicionado. Está ali, os tubos estão prontinhos ali. Mas eu estou olhando daqui, não estou vendo ninguém se abanando, irmão. Se ninguém está se abanando, é porque está ventilado, não é? Esse ventiladorzinho estão dando conta do recado aí, não é, irmão? Outra coisa, a energia está em R$ 2.800 por mês. Se botar ar-condicionado, vai para 7.000. Já pensou? Fica mais confortável? Fica. Não, se amanhã Deus der bastante recurso, não é? A gente pode até pensar nisso, mas por enquanto, irmão, vão orando, que esse ventinho vá resolvendo aí o problema, viu? Então, é operar a salvação com temor e tremor, com reverência, com respeito à obra do Senhor, às coisas de Deus, tá certo? Aí agora tem um versículo fantástico, irmão. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Olha, irmão, crente obediente, crente consciente, tanto na presença como na ausência, tem esse mistério aqui. Deus opera nele, Deus opera na área da vontade dele, e na área da ação também.
Um ser humano é uma pessoa, ele tem três coisas para ser uma pessoa que animal não tem. Uma pessoa precisa ter inteligência, vontade e emoções. O animal tem vontade? Tem. Tá certo? Tem emoções? Tem. O animal não tem inteligência. Então, o animal, por exemplo, o instinto dele, não é? Ele vê um bicho passar na frente, ele ataca, porque ele tem vontade, ele tem instinto. Mas o homem, o ser humano, não é? Tem deles que se comporta como animal. Vê uma pessoa passar, vai assaltar, vai querer matar, porque essa pessoa está sendo um instrumento do mal, instrumento nas mãos do diabo. Mas o crente de Jesus é diferente, não é? Tem um hino do conjunto que diz assim: existem vontades que têm que morrer, não é? Existe vontade que tem que morrer. Por isso Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo, e não vivo, mas Cristo vive em mim. Dá glória a Deus, irmão. Se Cristo vive em você, se o Espírito Santo habita em você, se Deus habita em você, em nós, irmãos, aí está aqui, se cumpre o que Paulo está dizendo. É Ele quem opera no vosso querer, na vossa vontade, na área das emoções, na área da vontade do crente. Tinha uma irmã que era uma noveleira tremenda, irmão. A pobrezinha da irmã era uma escrava das novelas. Aqui eu acho que tem mais nenhuma não. Se tiver, levanta a mão. Diga amém. Nem não. Eu estou sabendo que tem adolescente que está assistindo aquela porcaria desgraçada do Satanás de uma novela chamada Malhação. Se sua filha está assistindo isso, sente para assistir com ela um capítulo, você vê uma coisa. Se você tiver o Espírito de Deus, você vai dizer: minha filha, isso não é para você não, isso não é para crente não, isso não glorifica Deus não, Jesus não está aqui do seu lado não, não, porque ela tinha uma vontade na carne. Eu estava uma vez numa inauguração lá no interior, meu irmão, uma inauguração lá, só que antes de ir para a inauguração, aí fomos jantar na casa do pastor do interior. Daqui a pouco eu vi umas adolescentes correndo para lá e para cá, correndo e tal, procurando cadê a televisão. Eu disse: que negócio é esse? A irmã me disse: elas estão perguntando cadê a televisão para assistir o capítulo da novela. Está vendo, irmão? Qualidade de crente é essa? Escravo de novela. Sabe por que é escravo da novela? Porque Deus não está operando na vontade dela, e Deus não está operando porque não tem o Espírito Santo nela, não está dando lugar ao Espírito de Deus. Já vi um camarada lá em Natal, meus irmãos, é até um obreiro, não tinha porquê. Uma vez eu dizendo que só estava com dois esboços dentro da Bíblia, 2 esboços. Ele disse: pois eu não ando com menos de 70. Eu digo: rapaz, mostra a tua Bíblia aí, porque se você botar 70 esboços aqui dentro, a Bíblia vai ficar assim. Quer dizer, é porque ele era mentiroso, irmão. Ele gostava de mentir, exagerava as coisas, sabe, para se exaltar. O que é isso? É porque a natureza dele, a vontade dele está dominada pela carne. Porque se Deus opera no querer, na vontade dele, ele não mente não rouba, não adultera, não se prostitui. Glória a Deus. Deus opera na área da vontade da pessoa, irmão. Que coisa linda, não é? Romanos, vem na mente assim rapidamente, vamos ver se eu me lembro agora. Romanos capítulo 8, vamos lá. Romanos 8.
O versículo 13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é filho de Deus, minha irmã, não é guiado pelo Espírito da novela, não. Não é guiado pelo Espírito do Facebook, não. Não é guiado pelo Espírito do WhatsApp, não. O Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E quando você é guiado pelo Espírito de Deus, Deus opera no seu querer. Não é? Por que é que o camarada, uma vez um novo convertido me disse: pastor Arnaldo, eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. 2 carteiras de cigarro por dia. Não tinha jeito. De manhã, quando eu acordava, acendia um. Ia acendendo no outro, lá vai, até dormir. Mas ele disse: olha, mas eu aceitei Jesus aqui um dia de domingo, fumando. Foi tão interessante, pastor. Disse diante dos colegas dele. Na segunda-feira, estava lá a carteira de cigarro lá junto da cama. Eu olhei para ela assim e disse: interessante. Não estou mais com vontade de fumar, não. Que mistério é esse? Aí pegou a carteira e disse: sabe uma coisa, meu Deus, eu não preciso mais disso não. Jogou no lixo até hoje. Por quê? Deus opera no querer do crente que é salvo, que tem o Espírito de Deus. Deus opera no querer. O camarada era mulherengo. Não podia ver sem 1, 2, 3 mulheres. Agora vive só para a esposa dele. Por quê? Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como agir. Então ele age na área da vontade, das emoções, dos sentimentos, não é? E age na vontade do fazer, o que é muito importante, na vontade do fazer, o querer como efetuar. Deixa eu ver se tem algo interessante aqui para nós. 2 Coríntios 3:5, vamos lá. 3:5. 3:5, leia comigo, 2 Coríntios 3:5, está correlato com o assunto lá. 3:5 diz assim: 2, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Deus opera no vosso querer e no vosso efetuar. Por quê? Ele dá capacidade para você efetuar, porque a capacidade vem dele. A capacidade vem dele. Você não pode vencer o pecado por você. Você não pode vencer a tentação por você. Você não pode vencer o diabo por você. Você não pode vencer o mundo. Mas Deus opera no querer e no efetuar. Ele opera, Ele dá capacidade para você vencer, meu irmão. Diz a Bíblia que em Cristo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E para concluir essa parte, não é? Fazei todas as coisas sem murmurações e contendas. Murmuração, meu irmão, foi o que matou a maior parte do povo que saiu do Egito, morreu no deserto. Foi 2 coisas que matou: idolatria e língua grande, língua de gravata. E eles gostavam de murmurar. Quando a coisa estava ruim, ele botava a culpa em Moisés, botava a culpa em Arão. Era melhor a gente ter ficado lá no Egito. Era se lembrando do Egito. No Egito era escravo, no Egito apanhava, tinha chicoteada, mas eles achavam melhor ter ficado lá do que na tribulação no deserto. Eu chamo isso de a síndrome do Egito. É síndrome da escravidão. O sujeito gostar do mundo, da velha vida, da miséria do pecado. Não, meu irmão, isso não é bom não. Né? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Não dê lugar à murmuração não, irmão.
É muito comum o espírito de murmuração surgir no meio da igreja. Ele se materializa em comentáriozinhos críticos, se materializa em de fofoca, de mexerico, de disse-me disse. Cuidado. Sabe quando você acaba com o fofoqueiro, murmurador? Quando ele vier para você e dizer: meu irmão, me diga uma coisa, o que é melhor? É a gente criticar ou a gente orar? Pronto, ele já está desarmando ele, já dá uma rasteira nele. Não, meu irmão, não conte comigo para falar mal de A nem de B. Conte comigo para orar por ele e por nós. Acaba, irmão, acaba com a fofoca. Mas tem um pessoal que tem o esporte predileto dele é falar de pastor. Falar da vida alheia de pastor. Então, meu irmão, o camarada não simpatiza com o jeito do pastor, com a maneira de administrar, de fazer o trabalho, e até inventa coisa, inventa mentira, que eu já fui vítima disso, né? Mas meus 50 anos de ministério por aí assim, meu irmão, eu nunca vi murmurador tirar a conta certa, não. Ao longo desse ano de ministério, eu tenho na mente aqui vários que se levantaram contra seus pastores e já foram chamados à eternidade há muito tempo. Deus não se agrada disso. Pastor faz alguma coisa errada? Pode fazer, porque ele é humano. Procure ele para conversar. Leve a sugestão, leve a sua crítica construtiva, não é? Mas fica falando por aí. Por exemplo, o irmão aqui, novo convertido, mandou um áudio para mim hoje, de alguém que mandou para ele, um certo irmão lá de Pernambuco, criticando o pastor da igreja, porque é tudo isso, e não sei o quê, e o pastor está errado, e está fazendo isso, e o irmão fulano tal, fez tanta pergunta, não sei o quê, e tal. Eu respondi para aquele irmão: meu irmão, falhas existem, e certamente o pastor deve estar falhando em alguma coisa, mas essa atitude de colocar em WhatsApp, em Facebook, não é atitude de quem é cristão, não, porque isso escandaliza a igreja do Senhor. Que Deus nos ajude, não dê lugar a esse espírito não, viu, irmão? Então na próxima sexta, se Deus quiser, daremos continuidade a este texto da palavra de Deus.